Fala família! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio Petra Talk. Eu sou o Abraão, estou sempre por aqui e hoje estamos num episódio diferente que vai ser também o começo de um tempo novo aqui para falarmos sobre adoração. Hoje é um episódio Petra Talk Adoração e para essa temática teremos sempre aqui conosco, sempre que Deus permitir, a nossa co-host, Débora Medeiros, que esteve aqui conosco em outro momento como convidada. Seja bem-vinda, minha irmã. Obrigada, meu amigo. Olá a todos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês para compartilhar um pouco do que Deus tem feito em nossas vidas e na vida de todos os convidados que estarão aqui. Eu tenho certeza que será um tempo de edificação, crescimento e troca, e eu espero que todos vocês possam ser abençoados. E hoje temos um convidado muito especial. Provavelmente você já está vendo ele aí na câmera, pelo menos de costas. Queria já te convidar, até no meio dessa apresentação aqui, a desde já se inscrever no canal, ativar o sininho. Às vezes a gente fala no final. Se você não ficar até o final, já está ouvindo agora. Faz a sua parte, faça parte dessa obra e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. Mas voltando, temos alguém muito especial, alguém que inspira e serviu também de instrumento para inspirar a geração. Sim. Através da sua vida. E temos aqui o pastor Luciano Manga. Seja muito bem-vindo. Pastor Luciano, seja bem-vindo. Olá, Abraão, Débora, que bom, legal estar aqui com vocês no Petra Talk. E vamos ver o que vocês vão... Estamos com expectativa. O que vocês vão perguntar, né? Vambora. Fique à vontade. A ideia aqui, tanto você que está aí assistindo, quanto nós aqui, é que estamos na mesa de casa. Sim. Então, apesar de nos conhecermos hoje pela primeira vez aqui, finge que somos da família aqui. É verdade. Você conheceu a gente hoje, mas a gente já te conhece? Sim. Pastor, começar a nossa conversa, gostaria de conhecer um pouco melhor sobre a sua história, lá no comecinho, aonde nasceu Luciano Manga. Sim, os meus pais, meu pai é paulistano e minha mãe é goiana, nasceu em Goiás, né? E quando ela fica grávida, ela quer ter o filho não em São Paulo, mas em Goiânia. Uhum. Então eu nasci em Goiânia, mas com 6 meses eu volto para São Paulo. Só para dizer, não é paulista. Então, mas assim, eu fui criado em São Paulo, né? Então só nasci em Goiânia. Não deu nem para gostar de Pequim? Não gosto. Eu gosto de Pequim, mas sertanejo não é meu estilo musical. Então, eu nasci lá, mas na verdade a minha vida toda foi em São Paulo. E em 90 e final de 96 eu fazia parte de uma denominação, e aí eles me enviaram para o Rio de Janeiro para plantar igrejas. Então eu chego no Rio final de 96 para vivenciar esse projeto de plantação de igreja. Anos? Eu devia ter aí 30 e pouquinho, 38, 37 anos aproximadamente. Família cristã, pastor? Sim, minha família é cristã, quer dizer, minha esposa, né? Mas os meus pais não. Os meus pais... O meu pai, ele é de uma... ele foi, né, de uma denominação muito, assim, muito histórica no Brasil, que é a Congregação Cristã do Brasil. Sim. Só que alguns evangélicos não trazem pro conceito de evangélicos, né? E minha mãe de tradição católica. Entendi. Então, eu cresci nesse ambiente religioso. Né? Esse foi Já teve essa influência, né? Esse foi meu ambiente religioso. E depois, lógico, aí eu tenho experiência mesmo com o segmento evangélico, né? Mas isso se dá em 77. Já tá entregando aí a idade. 77. Legal, que eu tenho uma experiência com Jesus. E aí em 77 foi a sua experiência pessoal com o Senhor? Sim. Isso que não se deu em igreja, eu fui convidado para um acampamento, e nesse acampamento eu tive uma experiência com Jesus. Então eu não tive assim nenhuma experiência com igreja, com Bíblia,
Foi uma coisa realmente... Mas foi com uma pregação? Não, nada disso. Como que aconteceu? Nesse acampamento, eles tinham um hábito nas manhãs que eles chamavam de a sós com Deus. Então, todos tinham que ler a Bíblia. Uhum. Só que eu não sabia nada de Bíblia. Eu só levei Bíblia porque era obrigado. Senão não entrava, né? Senão não podia participar. E levei Bíblia da minha mãe, uma Bíblia católica, eu levei. E nesse momento, cada pessoa escolhia um lugar onde ficar, né? E eu fiquei perto de um lago, assim, mas muito chato, muito chocado, assim, sabe por quê? Primeiro pela norma, Pela Uhum. obrigatoriedade. pela obrigatoriedade. E fiquei ali folheando, mas, cara, uma pessoa que nunca leu nada, Sim, não tem, cara, não sabe, garoto. Tava com 16 para 17 anos. Aquele negócio estava meio, assim, insuportável, me incomodando demais. Uhum. E aí veio um rapaz que ele era o conselheiro de quarto e ele veio me indagar no sentido de você não gostaria de ter uma experiência com Jesus, aquela coisa, né? Uhum. Sim, sim. E, cara, eu não entendendo nada que ele tava falando. Evangeliquez, né? Eu não tava, cara, entendendo zero. E como ele estava sendo muito chato na minha opinião, Inconveniente. como ele falou que queria orar, eu falei, pô, a melhor coisa é esse cara já orar, porque ele provavelmente embora. vai me deixar em paz. Né? Primeiro porque eu não tô gostando de nada, para mim tudo isso aqui é muito, muito chato, é aquilo, não Sim, entendia sim. nada, enfim. E aí, eu não lembro, cara, realmente eu não sei o que ele pediu para falar, eu só sei que depois que eu faço essa oração, eu me torno a minha consciência muda. Meu Deus. É impressionante. Assim, no sentido de me considerar uma pessoa necessitada de Deus. Glória a Deus. E, Naquela simples oração ali. cara, negócio que não tem, assim, é transcendente. A ação do Espírito Santo. Sim, é um negócio que... E a partir dali, eu começo a entender que alguma coisa estava errada comigo e que eu precisaria... Mas ninguém nunca tinha falado, ninguém falou nada. Nunca tinha lido, nunca tinha... Pregação, não tinha gravado nenhuma pregação. Nada, DVD, zero, né? zero. E aí eu tive essa experiência profunda. Nossa. E aí, a partir dali, eu começo a ler a Bíblia e vou para a igreja. Mas aí eu viro um devorador de Bíblia. Meu Deus. Viro um negócio... Milhões de perguntas. Até hoje eu sou um cara muito questionador. Uhum. Muito questionador. Então não é qualquer coisa que Passa. Com- que Conversa. passa. Não. Então, muito questionador. Por causa disso, porque eu comecei a ler muito. Foi assim que ler começou. ler muito. E comecei a fazer perguntas. Até comecei a incomodar os pastores, porque eu fazia perguntas Aham. Cabeludas. cabeludas, assim. Você lê o texto e aí você quer entender o que está acontecendo no texto. E dependendo da denominação, aquele texto ali não é tão... né, a explicação não é tão... E vai mexer em algumas questões, né, tal. Enfim, mas eu acabei em São Paulo encontrando uma comunidade muito moderna, contemporânea, e que eu me encaixei tanto teologicamente como comunitariamente, e ali eu fiz a minha A jornada. sua caminhada. Né? E depois eu fui para a Faculdade Batista, aí fiz legal. teologia, aí veio aí a questão da parte mais de Você fez no ensino. Seminário do Sul? Não, eu fiz na Faculdade Batista em São Paulo. Ah, legal. Estudei lá. Legal. Entendi. E aí, Fui lá, estudei na Metodista, aí a caminhada de estudo foi... eu caí de cabeça. Você tinha 17 anos na conversão, né, que você falou? Isso. E aí, quando que foi essa virada aí pro chamado? Não, eu tenho que estudar, tem alguma coisa a mais? Teve esse Cara, chamado isso pastoral, foi aí, bem no começo, assim? Ou... Isso aí se deu uns 5 anos depois. 5 anos depois. É.
Entendi. 5 anos Bem depois, jovem, né? eu tinha acabado de casar e com 22, 23 anos, e aí eu fui para a faculdade. A minha esposa também foi estudar, mas aí a área dela, e eu me enveredei para teologia. Legal. Agora eu quero fazer uma observação aqui. A gente tem recebido muitas pessoas e as pessoas compartilham suas experiências de conversão. E eu sou missionária, né, para quem não sabe. E aí a gente vê a importância da pregação do evangelho. E Deus age de diversas maneiras. E você vê, através de uma oração, o Espírito Santo te iluminou para o processo de conversão. Então, a gente precisa só falar. Quem faz a obra é o Espírito Santo, né? Então, é incrível isso. É uma coisa assim, ali a minha experiência foi muito forte. Foi muito né? forte. Simples e muito forte. Porque eu nunca tinha ouvido nada. Sim. Nada a respeito de Jesus. Eu até não tinha muita relação com Jesus. Jesus não tinha muito sentido para mim. Então, assim, uma coisa muito... Não, é impressionante. Eu não tinha ouvido ainda um testemunho de conversão da oração, assim. Pois é, eu também não. E sem ter vontade de fazê-la. Sim, né? exatamente. Sem ter vontade de fazer. Fiz Foi invadido pelo Espírito. para diante do importuno. Sim. É aí que tá a importância do conselho E não de Paulo. acreditando em nada. Fazendo sem acreditar em nada. E como que você teve a certeza do seu chamado? Você disse que foi depois de 5 anos, mas como que aconteceu assim? Eu estava mais uma vez, eu tenho uma experiência muito forte com acampamentos. Os acampamentos sempre me marcaram muito. Eu estava num acampamento de jovens, e aí uma missionária que compartilhou as pregações, quando acabou, ela veio conversar comigo, falou, olha, sei, mas eu acho que tem uma impressão que você tem uma pessoa chamada por Deus, vocacionada, então eu orientaria você a estudar. É um caminho, como você é uma pessoa que gosta de ler, então esse é um caminho que vai ser bom para você. Só que eu sabia que ia ser um caminho difícil, porque o pastor ele não era muito adepto de seminário, né? Então eu sabia que Seu pastor? eu sabia que eu ia encontrar assim uma certa... É por causa daquele período, nós estamos falando final dos anos 70, início dos anos 80. Muitas influências, e aí o jovem vai e volta com a cabeça cheia, e fica confrontando o pastor. Tanto no aspecto da universidade, nós estamos falando, veja bem, nós estamos falando de anos 80. Sim. Tá? Os pastores, assim, a liderança, eles tinham um pouco de receio de enviar os seus jovens para as universidades, no sentido de que iriam perdê-los. Sim. Né? Então, até minha esposa também, a área que ela optou, ela foi fazer serviço social na PUC. Então diziam que lá era de esquerda, aquela coisa que está voltando hoje essa fala esse fantasma, né? Esse fantasma tão ruim. Mas eu fui conversar com ele e ele realmente foi contra. Mas eu disse para ele, cara, falei para ele, isso aí está dentro de mim. E como eu fazia parte da igreja e a igreja, no caso, nesses casos, eles te enviam e pagam, sustentam. Te sustentam. Eu tive que me sustentar. Então mas aí depois de 2 anos, ele me chamou e falou, não, a partir de agora a igreja vai assumir. Eu falei, tá bom. Não desviou com 2 anos, não desvia mais não. Não desvia mais não. São 4 anos, né? Foram 4 anos. Só que depois eu migrei. Depois de 2 anos, eu migrei para a Universidade Metodista. Porque tinha uma oportunidade muito maravilhosa lá. E aí eles queriam que eu trabalhasse na capelania universitária. Que legal. E aí eu fui ser capelão e ao mesmo tempo fazer o curso teológico. Então foi maravilhoso. Foi um período maravilhoso para mim. De contato, né, com os universitários. E, ao mesmo tempo, muito voltado para a teologia. Na verdade, naquele período, eu estava muito dentro da academia. Muito. Achando que esse era o meu caminho. Só que aí... No ambiente teológico, mas mais voltado para questão acadêmica. Acadêmica mesmo, né?
estava na iminência de ir para os Estados Unidos, estudar lá, numa universidade metodista. Então, estava muito dentro, mas aí, ao mesmo tempo, eu estava já envolvido com oficina G3 e houve uma explosão no sentido da evangelização através da música, né? A música como uma ferramenta. E aí, caramba, eu falei, meu Deus, o que eu faço? Né? E aí eles me pressionando. Na época eles já estavam numa denominação e me pressionando. Eu nesse período, eu estava ajudando uma igreja metodista. Então eu estava muito tempo dentro nessa linha, entendeu? Eu estava tranquilo, mas ao mesmo tempo vendo o que estava acontecendo em São Paulo, muitos jovens sendo alcançados. E eu tinha uma veia extremamente evangelística, então não tinha como fugir disso. E aí eu aceitei o convite dessa denominação para desenvolver os trabalhos evangelísticos de música. E aí eu fui. E aí eu me desligo da academia. Me desligo da academia e vou me envolver com o evangelismo. Aí acontece o que a gente chama boom, né? hoje do boom da música gospel, enfim, de todo esse movimento que se dá em 90, 91. E aí estavam todos os integrantes na época na mesma igreja? Na mesma igreja, só eu que não estava. Entendi. Qual era a igreja mesmo? Renascer em Cristo. Renascer em Cristo. Só eu que não estava. Eu estava Mas na a metodista. gente acabou de falar, a gente entrou no chamado e aí a gente pulou como foi esse início da oficina, né? Então, sim. Vamos voltar um pouquinho? Porque o oficina, na verdade, nós estávamos nessa igreja que eu contei do chamado. Sim. Nós estávamos nessa igreja, nós éramos um grupo de louvor dessa igreja e ali nós tínhamos liberdade para compor e o estilo musical que nós adotamos era o rock and roll. Desde o início. Desde o início. E nunca a gente teve nenhuma restrição. Legal. Os pastores, eles não tinham problema com isso. Isso também é algo interessante, porque na época isso também não era normal. Tudo era anormal. Então você vê que já era um movimento de Deus mesmo. Tudo era normal. Os instrumentos, Sim. No conceito de muita gente, eles não eram apropriados. A bateria, a guitarra, a distorção, enfim. Não podia. E lá podia tudo. Então a gente... Era uma igreja jovem? Era uma igreja extremamente jovem. Extremamente jovem. Apesar que os pastores, eles eram mais de idade, mas alcançou muito jovem. Muito. Teve um papel muito importante nesse período, não só com vocês, mas diversos outros ministros passaram por lá. O nome dessa igreja era Cristo Salva, Sim. em São Paulo, e o nome do pastor era Cássio Colombo, que a gente carinhosamente chamava de Tio Cássio. E ali saíram muitos líderes. Muita coisa. Muitos, mas muito. O Alex Dias Ribeiro fazia parte, depois nasce o Atletas de Cristo. O Janires, que estava lá, depois vem para o Rio e se incorpora no Rebanhão, um grande poeta, um grande compositor. O Grupo Elo muitas vezes visitava. Sim. Então era uma igreja assim que... Celeiro. Um celeiro. Então ela teve assim, no cenário da história cristã brasileira, Um papel importantíssimo. ela tem um papel importantíssimo. E aí, vocês surgiram lá como um grupo da igreja mesmo, aí você veio... Como que foi o contato de você com eles? Como que vocês se conheceram? Todos nós éramos da igreja, nós éramos jovens da igreja. Entendi. Então a gente estava sempre juntos e com gosto musical, com estilo musical... Em comum? Todos nós gostávamos mais ou menos das mesmas bandas e tal. E aí a gente fazia o louvor da igreja. Entendi. E quando vocês conduziam o louvor da igreja, era sempre no estilo do rock ou era de maneira geral englobando todo o Não, era todos os estilos. Todos os estilos. Eram as canções da época. Sim. Porque nós estamos falando de pouca coisa, né? Nós estamos falando de Vencedores por Cristo.
Nós estamos falando de... Época boa, né? Grupo Música boa, de qualidade. Nós estamos falando disso. Sim. Então, a gente... E lógico que a gente também compôs muita coisa. Muita canção. Muita canção. Mas nós tínhamos nós não tínhamos... às vezes pegava um cântico do cantor cristão e dava uma modernidade. Legal. Fazia uma nova roupagem. Uma roupagem e tal. Porque não tinha. Não tinha essa diversidade que a gente tem hoje, né? Não tinha Longe nada disso. disso. Não tinha nada. Mas eu acho interessante você falar sobre a questão da composição, né? Olhando retrospectivamente, né? Obviamente eu não vivi essa época, mas olhando ali 80, 90, o início e esse boom acontecendo, a gente via florescer muitas coisas autorais, muitas coisas diversas, diferentes. Foi um caminho que foi começado e hoje a gente tem esse cenário gospel que a gente tem hoje por causa disso também. Mas eu sinto que nas últimas décadas a música gospel que a gente consome é muito diversão, é muito de réplica do que acontece no exterior, em termos até de letra. E aí você dizer que nós louvarmos os louvores que Deus dava pra gente lá, e a igreja cantava as músicas autorais. Eu sinto que esse movimento tá voltando a acontecer no cenário da música brasileira cristã, assim, de uma importância maior à autoralidade, mas que a gente perdeu durante um tempo importante, assim, eu diria. Porque até esses dias a gente estava na igreja comentando e falando, meu Deus, tal música é versão. Tal música é versão. Isso já vem de 20, quase 30 anos pra trás, que a gente olha, não. Era uma música americana que a gente pegou e a igreja brasileira cantando as músicas da igreja americana. Bênção de Deus. Mas eu creio que Deus não deixou de inspirar os brasileiros, Deus não deixou de inspirar as comunidades locais. Eu acho que talvez esse seja um movimento que Deus está querendo trazer de volta, assim. Por exemplo, eu fiz parte do movimento da Vineyard, né, durante 25 anos, e nós fomos percebendo isso, né? Porque a nossa característica era essa de versão e tradução, principalmente das canções da Vineyard nos Estados Unidos ou na Inglaterra, sim, que estavam despontando, e a gente fazia uma versão, uma tradução. Mas a gente foi percebendo que a gente também... Não é um problema, né? Mas a gente tinha capacidade de compor criar. E começamos a desenvolver isso, até seminários de composição, de como você trabalhar teologicamente a teologia da qual nós acreditávamos, e fazer isso seminário. E a gente até hoje, quer dizer, até hoje eles estão fazendo, eu não faço mais parte, mas até hoje esses seminários, eles acontecem. Seminários de composição, seminários de como trabalhar aquilo que se acredita e como fazer com que isso se torne mais acessível. Uma música com fundamento teológico. Com fundamento teológico, entendeu? Interessante. Então, isso foi muito forte, assim, na Vineyard. Mas eu concordo com vocês de que a gente tem muita criatividade. Além de muita criatividade, a gente tem uma musicalidade muito linda no Brasil, né? Sim. Sim, uma diversidade, né? Cultural. Tudo bem que alguns tentam demonizar, mas tem muita riqueza. Sim, tem muita riqueza. E que nasceu aqui, né? Então, a gente tem aí muitos compositores brasileiros que trazem essa vertente, né? Mas a gente vê que, assim, os novos compositores é uma escassez. Quando você vê, não valoriza as nossas raízes, né? Então, é um potencial gigantesco que a gente tem e que muitas vezes acaba ficando de lado. Eu tenho um grande amigo e, para mim, ele hoje é um dos grandes nomes dentro do que você está falando, Débora, que é o Marcos Almeida. Uhum. Sim. O Marcos Almeida, para mim, é um camarada que... Ouço muito. É uma benção. Que trabalha esse conceito de, sabe, de compor e de trabalhar uma musicalidade com teor mais tupiniquim, entendeu? Uhum. Eu gosto muito. E moderno. Sim. Moderno. Sim. Com qualidade, né? Qualidade. Então, tem alguns, semelhante ao Marcos, que estão desenvolvendo esse trabalho. Eu acho muito legal. Sim. Importante. E, assim, pelo menos o que eu tenho visto até de rede social, de algumas ministrações em congressos específicos,
de que talvez esse seja um tempo de trazer isso de volta. Eu vejo muitas pessoas falando sobre isso em podcasts, em outros lugares também. Então, eu quero fazer parte disso Por aí também. exemplo, a gente fala, né? Mas o segmento mais pentecostal, eles trabalham muito a música brasileira, que Sim. tem muita coisa que tem baião, Verdade. não é? Você falar que é forró, aí não Né? Mas Mas é forró. quem conhece, Sim. quem conhece música, Sim. vai falando que esse estilo é isso aqui, Aham. não é? Verdade. É esse estilo. Com certeza. Muito pandeiro, né? E quando foi, com quanto tempo assim desse ministério de vocês chegou aconteceu esse boom assim de estourar? Foi algo que demorou pra acontecer? Não, Foi- assim, nós é porque como a nossa música era uma música muito contemporânea, ela cabia dentro de propostas lógico-evangelísticas. Sim, sim. Então, nós íamos nos colégios, nós tocávamos nos colégios e dávamos testemunhos. Legal. Porque muitos jovens ali tiveram experiências, né? Vieram das drogas, aquela coisa. E nas escolas, e como a nossa música era uma música que falava para aquela geração, Uhum. isso acabou se tornando, assim, um meio de outros segmentos nos convidarem. Então, as Legal. universidades começaram, o pessoal da ABU, da Aliança Bíblica Universitária, Sim. eles nos convidaram, aí outras universidades começaram, e o pessoal que começou a fazer eventos evangelísticos na praça, né, também nos convidavam, e igrejas não, porque nem não tinham essa... Esse é excomungado, né? Então, um pouco depois Sim, sim. que as igrejas começaram porque elas viram que os pastores viram O fundamento. o fundamento, que tinha Né? E mensagem. que alcançava a nova geração. E que Porque alcança. Isso aí. Os pastores que têm a mente aberta têm essa visão. Não, a gente precisa comunicar com esse grupo. Como a gente faz? Então vocês vieram Isso aí. para preencher essa lacuna, né? E aí a gente começou aí sim, as igrejas começaram. E impressionante, porque até mesmo igrejas que eram mais rígidas, né, no meu ponto de vista, Sim. essas igrejas começaram a nos convidar. E aí, não somente a cidade de São Paulo, aí foi para o interior de São Paulo, e aí a coisa foi se alastrando. Então foi gradativamente, não foi alguma coisa assim, alguém viu um produtor, ou Não. algum lugar específico que Não. vocês foram que... É porque nós já estávamos fazendo. Aí, esse pessoal, em início dos anos 90, que foi a Renascer em Cristo, eles começaram um trabalho às segundas-feiras e começaram a chamar bandas. E a juventude, cara, segunda-feira reunia 5, 10 mil jovens. Uau! Cara. E a maioria não eram cristãos. Então, só que o som era muito, muito som. Muito, assim, eles tinham um equipamento legal e sempre uma palavra mesmo evangelística. E ali eu vi alguma coisa assim extraordinária no sentido de mudança de vida, né? Muitos jovens. A cada segunda-feira era 500, sei lá. Eu tô pensando numa segunda-feira. E você vê. Vinham né? pessoas de toda São Segunda-feira. Paulo, sabe? Parava a rua. Ação do Espírito. Parava a rua. Ficava um negócio... E ainda mais no período de férias, era pior. Aí, Meu aí Deus. bandas foram nascendo, foram Isso surgindo. dentro da igreja? Dentro da igreja. Bandas foram surgindo. Nós que não éramos de lá, fomos para lá, nos tornamos uma das bandas e membros da igreja. Né? Eu fui já como pastor. Ah, sim. Eu já fui já como pastor para lá. E eu acabei também desenvolvendo todo esse trabalho evangelístico na igreja, né? A gente olha quando a gente fala de avivamento, a gente sempre olha depois de um período, né? Histórico, a gente olha pra trás e fala se foi ou não, mas
Dá uma vontade de falar que aconteceu um avivamento ali naquela região, naquela cidade. Eu diria assim, na minha fala, um despertamento. Um despertar, né? Um negócio, assim, extraordinário. Não... Sem precedentes ali na... Não tem explicação natural. Não. E depois de você encontrar com as pessoas e ouvi-las, como era a vida delas, Os frutos, né? você fala, como assim? Agora, é legal que tudo que o senhor está falando aqui converge que a música estava sempre em função do evangelho. Sim, Era o meio, né? Era o meio, sim. né? Porque às vezes a gente vê algumas histórias que começam, não, porque eu sempre tive um sonho de ter uma banda, eu sempre compus, eu sempre gostei da música, e todas as falas que você tem colocado aqui é sempre o evangelho. Não, a nossa função era alcançar pessoas. Isso aí. Os destaques eram 500 conversões, Então, quando a gente vê que essa, na verdade, é a função da música dentro da igreja, né? A música, ela tá em função do evangelho. A gente não tá ali pela arte apenas. É óbvio que tem toda a estética, Sim. tem a beleza, tem toda essa parte, mas ela tá em função Sim. do que tá sendo ensinado. Porque se não tiver... Então, você vê um movimento sobrenatural de Deus, sobretudo pelo propósito pelo qual estava no coração de vocês. Né? E que Bem isso. vinha de Deus, claramente, vinha de Deus, mas que vocês obedeciam. Né? Porque esse movimento não era um movimento de mercado apenas. Vamos fazer... Nem tinha mercado. Pois é, exatamente. Verdade. Não, porque hoje a gente vê muitas coisas Sim. acontecendo. O que vende? Né? Não, você já parte. É parte desse Vai escrever princípio. pensando, né? Você já escreve pensando, não, a gente precisa fazer Meu esse Deus. formato, essa estrutura. Eu já tenho que pensar num hit. Exatamente. Isso aqui vai ter que colar. Se não isso colar, tem que colar. E às vezes tem boas composições que chegam para as produtoras e falam, não, isso aqui tá fora. Porque não vai colar. Então, assim, isso está chamando muito a minha atenção nesse sentido. Quando a gente vê algo assim, nesse nível, nesse patamar, a gente vê, é a mão de Deus, não tem outra explicação. Não tem. Então você vê o propósito do coração, né? E também, assim, o nosso coração naquele período era realmente evangelizador. Nossa, era uma coisa muito legal, porque nós estávamos usando o estilo musical que nos agradava. Sim, claro. Fazendo algo que também amava fazer, né? E vendo o que nós estávamos vendo, era o melhor dos mundos. Sim, sim. E quais eram os maiores desafios, assim, de vocês? Os maiores desafios, eu diria que era avançar ainda mais, né? Você tentar ir para outras regiões, né? Principalmente no Nordeste ou Sul do país. Uhum. E naquela época era tudo muito presencial, né? Pra eu alcançar, eu preciso ir lá com a banda e tal. E eu lembro que nós tínhamos muita vontade de ir para o Sul, até porque diziam, né? E até hoje, que o Sul é um pouco mais fechado, Sim. né? Muito. A gente que está no campo missionário sabe os grandes desafios para plantar uma igreja no Sul. Isso. Então, quando nós fomos a primeira vez para o Rio Grande do Sul, na cidade de Novo Hamburgo, jamais vamos esquecer. Cara, foi extraordinário. Extraordinário. Um negócio, muita gente sedenta, assim, uma coisa maravilhosa. Né? Então, e depois disso, a gente começou a ir para outras regiões do sul do país. Paraná, então, Paraná, Santa Catarina. O Rio Grande do Sul era menos, né? Era menos. Mas nós começamos a ver a porta se abrindo, né? Então foi muito legal. E lógico que depois pro Nordeste, né? Aí Nordeste fomos muito. Nordeste. Começou acredito que em algum momento as viagens se tornaram rotina e não um evento ali, né? Porque aí começa, né? Aí você vai... As igrejas vão conhecendo, e principalmente igrejas que têm um porte maior, porque tinha que levar uma banda. Sim. Né? Tinha que tirar de São Paulo. Então, isso tinha um custo para as igrejas, né? Levar uma banda e tal. Mas foi muito, muito legal. Foi muito E legal. você já era casado? Já era casado. E como que era conciliar, assim, família, as Minha agendas? esposa sempre
foi muito tranquila com isso, né? E eu também soube lidar bem com essa questão dos filhos, né? Você tem quantos filhos? 2 filhos. 2 filhos. Já eram nascidos nesse começo ali? Não, só o mais velho. Só o mais velho. Entendi. O mais novo, ele não pegou. O mais novo não pegou essa fase. O mais novo pegou minha fase mais na Vini, era uma coisa mais da adoração, do que a gente hoje chama de worship, né? Então ele pegou mais esse lado. Agora o Papai outro, tava mais calmo, né? o mais velho, Não. Foram quantos anos na oficina, nessa vibe mais intensa, assim? eu acredito aí que 12 anos, aproximadamente. 12 anos. E aí no Vinerd você ficou quanto tempo lá? 25. Caramba. É. 25. A vida inteira ministerial sempre apegada ali à adoração, né? Sim. E com a Vini foi muito forte, né? Porque a gente trouxe para o Brasil uma música muito com muita teologia, né? Quando nós gravamos em 2000, Vem Esta Hora, Sim. então foram canções várias igrejas. Até hoje. Sim, exatamente. Cantando 2 semanas atrás a gente cantou lá na igreja. Meu Respirar, Sim. Vem Esta Hora, né? Então, são músicas muito bonitas, né? Sim. Muito bonitas, né? E até hoje a gente canta as canções da Vini, né? É lógico que hoje muita coisa mudou, porque tem o stream, né? Hoje é um negócio... Tá todo mundo tentando fazer alguma coisa. É a nossa conversa, né? E é preocupante, porque você faz hoje, amanhã você esquece. É verdade. Você esquece, cara. Então tem que fazer de novo, Esse negócio é muito ruim. É. É muito ruim. Para quem tá nesse meio, deve causar uma sensação de frustração. Você faz a sua música, ela, pum, daqui a pouco já era, já foi. Já esqueceu, já apareceu outra. É verdade. Muito ruim. Vira uma lógica quase que de industrial, né? Uma indústria fonográfica, né? E como é que era, Luciano, essa questão da rotina de vocês? Porque imagino que as viagens longas, né? Devia ir para uma região e pegar algumas igrejas naquela região para aproveitar. Como é que era a rotina de vocês? Tinha uma rotina devocional ali da banda? Tinha algo nesse sentido? A gente tinha, assim, sempre orávamos e sempre, quando nós íamos compor alguma canção, a gente pensava, e acho que muito dentro da tua área, né, Débora? Por exemplo, nós fizemos um trabalho chamado Indiferença, que foi um trabalho voltado para as questões da justiça social. Sim. Porque naquele momento nós estávamos vendo muita indiferença com as crianças que são esquecidas. Nós estávamos vendo o início do crack chegando na cidade de São Paulo. Então, nós começamos a pensar e a escrever Que legal. em relação a isso. Uma resposta, né? Por exemplo, todo o trabalho do Indiferença, todos os direitos autorais foram revertidos por uma obra social. Que legal. Então, a gente estava muito voltado para essa questão. E agora, no ano passado, a turnê da Oficina G3, nós tivemos o Vila G3, que foi construir casas lá na Beira, em Moçambique. Que bênção. Nosso alvo e objetivo eram 20 casas. Nós construímos 10. Pô, nós levantamos, cara, muito dinheiro para poder Que legal. construir. Construímos. Tá lá. Louvado seja Deus. Entendeu? Então, usar a música também Como ferramenta no como meio. ferramenta social. Por exemplo, agora, nesse momento no Rio Grande do Sul, Sim. sabe? Eu acho que nós tínhamos que ter muita gente. Eu tô vendo. Sim, mas tem muito mais pessoas que poderiam estar engajadas e não Muito estão. mais. Não estão. Sabe? De mobilizações, de shows, de Sim. reverter cachês, essas coisas, pra, sabe, fazer alguma coisa mais. Se cada um fizer um pouco. Nós fizemos um show da Oficina agora, semana retrasada, em São Paulo, Arujá e São Paulo.
nós levantamos 1.500 toneladas de alimento. Uou. E foram para o Rio Grande do Sul. Entendeu? Foram 2 shows. 1.500 toneladas. As carretas já estavam ali e já levavam. As pessoas traziam, as carretas estavam lá e Já é carregando. já carregando e levando para o Rio Grande do Sul. Então, dá para se fazer muita coisa. Usando a música. É isso aí. Cada um usando a sua ferramenta, né? Brão tá se preparando pra ir pra lá também agora. É, eu né? devo ir dia 2, se Deus permitir. Isso aí. Botar mais uns 3 colegas médicos no carro Bora. e vambora. Isso aí. Isso aí. Servir onde tá precisando, né? Lá em Missões Nacionais, a gente começou um canal que se chama Coragem Rio Grande. E aí, até um spoiler jazinho aqui, o nosso ministério recebeu o desafio de compor uma música para trazer conforto, alento às pessoas. Em breve a gente vai lançar aí uma música para Ótimo. trazer Coragem Rio Grande. Então, assim, cada um pode fazer um pouco, né? Então, assim, se ficar até um recado para você que ainda não fez alguma coisa, Sim. faça parte desse movimento, ajude, doe e vamos todos trazer mais leveza para tanto sofrimento que eles estão passando, né? E infelizmente é um cenário que, se você não serviu ainda, não vai faltar oportunidade de servir, porque não é algo que se resolve em uma semana. Não. É um período longo que eles vão precisar de força. Né? Como eu tenho muitos amigos e tenho, assim, a felicidade, no ano passado, nós aqui do Rio de Janeiro, né, como eu estava pastoreando uma igreja da Vinha, nós iniciamos um processo que a gente chama de adoção de uma igreja em Montenegro, no Rio Grande do Sul, que o ano passado se tornou igreja. Então eu exerci esse papel de mentor, né? Legal. Ir muito para lá. Então fiquei muito feliz, né? De ver essa igreja, aqueles irmãos e irmãs engajados. Porque não foi somente... Ele já é a terceira enchente que eles enfrentam. Terceira. Do ano passado e esse ano, 3 enchentes. E a igreja ali presente, se mobilizando, ajudando principalmente as regiões mais carentes. Eu acho que esse é o caminho. Esse é o nosso caminho. papel, né? É. Esse é o nosso papel. Voltando ali à questão do oficina e tal. Como é que tá sendo aí, Manga, esse retorno? Foi quanto tempo? Foi pelo menos 25, né? Que depois Sim, eu fiquei... Eu participei com eles, a convite deles, em 2018, mas eu já estava há muito tempo, né? Sim, sim. Eu saí em 98. E em 2018, eles me chamaram para participação de um projeto chamado G3 Forever, que foi 2 eventos, um no Rio e em São Paulo. Eu participei. E o ano passado, nessa turnê, que é na Doc Indy, eles me chamaram. Foi, né? Na Doc Indy, e me chamaram. E eu fiquei muito surpreso. Como é que foi essa volta ali aos palcos? Me preparei, fui pra academia. Legal. Falei, cara, você quer saber? Mas, cara, Tem olha... que ter um condicionamento físico grande pra Tem. lutar, né? E você é médico, né, Abraão? Então, cara, e eu peguei Covid. Caramba. Peguei Covid. Aí tive que ficar um final de semana sem poder participar. E depois, Você pegou Covid na turnê? na turnê. Caramba. Impressionante. Aí quando nós fizemos uma turnê no Nordeste, que foi bem puxada, muito puxada. Não sei, cara, não sei o que aconteceu. O médico acha que foi... ou eu não cuidei bem da Covid, ou não me hidratei adequadamente, Sim. muito quente, enfim. Eu volto da turnê do Nordeste, chego domingo, vou pra igreja, tranquilão, beleza. Chega na segunda, eu começo a ter calafrios. Caramba. Falei, meu Deus, o que é isso, cara? Aí, como a coisa se agravou, falei, Aí foi aquele... eu vou pro hospital, cara. A médica falou, você não vai sair daqui. Internou. Você tá com uma infecção gravíssima, Caramba. a ponto de ser uma sepsia.
Falei, não. Aí ela ligou para minha médica, que é uma infectologista. Ela falou, não deixa ele sair, não. É sério, vai ficar uma semana aí recebendo Que susto, hein? antibiótico na veia para combater uma infecção urinária, mas muito violenta. Muito violenta. E eu não sei como, não faço ideia. Ela faz essa leitura. Sim, sim. Ela faz essa leitura. A infecção causa um quadro de desidratação, às vezes também na correria de uma turnê pode ter se hidratado um pouco menos, e aí favorece mesmo a infecção. Vou só falar, eu já tô até tomando. Vou dar mais um golinho aqui, pô. Eu também acho que eu fui no automático. Porque, nossa, meu, como é ruim. É igual falar de coceira, todo mundo... Só de olhar. Como é... Olha, meu. Eu sei que a infecção urinária, ela se dá mais em mulheres, né? Sim. Pô, cara, esse negócio é muito ruim. É, assim... aquilo que eu lhe falei, porque eu tive um quadro de prostatite e pô, a infecção veio, mas veio com tudo. E aí, mexe com o teu psicológico também, porque eu não pude fazer as outras viagens. Continuar, né? Tive que dar uma parada de uma semana. Louco da vida, para poder... Ainda bem que foi em uma semana, porque às vezes tem para 15 dias. Foi uma semana. Uma semana. Interessante, meu amigo. E agora tá com um desafio novo aí, com essa turnê nova agora. Não sei se você vai estar nessa próxima. Nós fizemos a de São Paulo, São né? Paulo. E agora, em junho, nós vamos fazer Goiânia e Belo Horizonte. Legal. E aí, julho, nós vamos fazer algumas cidades do interior de São Paulo e Nordeste. Caramba. Tá com a agenda cheia, né? Atividade. E a academia, tá firme? Tô firme. Pode dar mole não, senão... Tô firme, cara. Tô firme. Água eu sei que ele tá bebendo. Depois que ele chegou aqui, meu filho... Eu não paro de beber água, cara. Paro de beber. Porque eu fico com receio, né? Não quero ter esse troço, não. É muito ruim. Mano, você falou sobre o chamado pastoral, já tá aí pra 30 e muitos anos de ministério. E tem exercido isso, né? E como é que era durante esse período aí, tanto do G3 quanto o Vineyard, a questão do serviço na igreja local? Você conseguia manter um ministério? Eu sempre estive muito voltado, muito focado para a igreja local. É mesmo? É. Como conseguia conciliar isso? Cara, nem sei dizer. Mas aconteceu. Era uma paixão. Para você ver que quando eu tive que tomar a decisão de não estar mais na oficina, se deu porque eu quis optar em ficar na igreja local. É isso que eu ia perguntar, como que foi a decisão, o entendimento, né? Como eu estava à frente de uma igreja, eu pastoreava uma igreja no Rio, que tinha uma demanda. Fora Eram quantos membros? Naquele período eu devia estar com uns 200 e pouco. Então, e fora isso, eu exercia também um trabalho de ajudar pastores no processo de plantação. Então, mentoria. Eu trabalhava também na Rádio Manchete, no Rio de Janeiro. Então, tinha muita atividade, muito trabalho. Tô calculando aqui na semana como cabia. Fora os cultos, fora preparar mensagem, enfim. E acompanhar, né? E a banda. Tudo que acontece na igreja. E a banda que são de São Paulo. Eu achando a minha vida doida. E eu tentando ir para São Paulo. Tranquila. E eu tendo que ir para São Paulo para ensaiar. E pensar em preparar um novo trabalho. Aí chegou uma hora que eu falei, não vai dar. Isso não vai dar certo. Com família, eu falei, não. Sim. Aí tive que tomar essa decisão de ou ficar com a banda e não exercer mais o ministério pastoral. Mas o ministério pastoral falava muito alto. Muito alto. E aí eu optei. Falei pra eles, cara, eu vou ficar com a igreja. Como é que foi essa... Dificílimo. Imagina. Duríssimo. E assim, não é que eu tomo uma decisão porque as coisas não... Melhor momento da banda. Olha só. Melhor momento da banda. O trabalho em diferença despontou, né? E nós estávamos na iminência de gravar o acústico, que era meu sonho. E aí eu tive que falar para eles, olha,
eu posso até participar, como eles me convidaram para participar, mas não vou gravar. Como assim? Não vou gravar. Como é que eu vou gravar uma coisa que eu não vou poder estar? E aí nós preparamos, foi aí que vem o PG, que o PG se aproxima, que se chega Ele na encaixou banda. muito bem, Se né? encaixou nessa muito proposta. bem, muito bem. E aí o PG vem e entra e grava o acústico. E eu... Foi bem nessa época ali que Foi bem tava nessa saindo. época, foi bem nessa época. Há Caramba, tempo cara. determinado para todas as coisas, É. né? E a gente só precisa entender aonde a gente tem que estar, no momento certo, no lugar certo. Isso. É aquilo, não dá para abraçar Que nem todas as agora, coisas. que nem agora. Foram 25 anos pastoreando na Vineyard e trabalhando com milhões de projetos, mas no final do ano eu, olhando para dentro de mim, fazendo um autoexame, eu me vejo assim dizendo, cara, eu acho que meu ciclo está acabando. Outro momento, não, o ciclo está acabando. E aí, de uma coisa inusitada, eu conheço o Kenner Terra, o Kenner Sim. me convida para um café da manhã, a gente conversa, ele, pô, mano, a gente tem um projeto, cara, a gente queria desenvolver um projeto na região onde você tá, você não quer ser parceiro, é como que se minhas orações sendo ouvidas, eu falei, cara, eu acho que tem a ver. Eles movimentam aqui e já tá. Acho que Impressionante, tem a ele vai ver. juntando as peças. Mas assim, num café, numa conversa, não tinha nada planejado, não fui lá para isso. Não fui lá para isso, nem passava pela minha cabeça. Ele falando, aí começa a dar um... Queima, fala, cara, eu acho que é isso, acho que é isso, acho que é isso, acho que é isso. Mas e ter que conversar com a liderança da igreja, e ter que conversar com a igreja. Eu tô há 23 anos à frente da igreja. Meu Deus. Como assim? Né? Conversar com a direção do movimento Vineyard no Brasil, como é que é isso, né? Como é que eu... Mas foi uma forma, uma maneira, né, que fui percebendo das minhas orações. Sim. E tomo uma decisão. Desde que eu tomo, lógico, comecei muito com a minha esposa, muito. Sim. E ela dizendo, não, eu acho que é o momento. E vamos que vamos. É maravilhoso ver essas decisões que a gente toma aos pés do Senhor, debaixo da direção do Senhor, porque elas contrariam, na maioria das vezes, elas contrariam a lógica humana. Sim. Eu fico imaginando o que você ouviu lá, voltando um pouquinho na saída da oficina. Pô, agora que o negócio ficou, agora que a brincadeira ficou boa, tu vai sair. Disseram que esse cara não tá... Não tá Como batendo é bem. que sai da banda no melhor momento, assim, cara? Como? Tipo, disseram, cara, deixa a igreja pra lá. Né? Deixa a igreja pra lá e... Isso aqui é uma potência. Sim, sim. E é. Uhum. Tá aí a prova que é. Sim. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou discutir com Deus? Não vou discutir com Deus. cara. Ai de nós, né? Não dá certo De jeito isso. nenhum. Eu falei, não é por aí. Não é por aí. E aí, tá aí que eu acabei me envolvendo com plantação de igrejas e me envolvendo muito com esse negócio. Até hoje tô envolvido com isso, né? E quantas, nessa história aí, quantas igrejas já? Acho que umas 4. Assim, eu estando à frente, fora aquelas que, de uma certa forma, a igreja que eu pastoreava esteve envolvida, né? Serviu ali no meio do processo. Foi como que mãe, né? Mãe dessas igrejas. Isso me inspira bastante, mano. Eu tô começando aí Eu tô nessa... aqui, eu acho que já era pra eu estar falando alguma coisa. Que eu tô olhando e tô pensando em um monte de coisa assim na minha vida, em quem vai estar assistindo isso. Porque assim, as pessoas, elas querem a resposta que elas esperam. Sim. Ou que elas acham que é uma justificativa convincente. Ah, teve briga de alguma coisa. Ah, então você tinha que sair mesmo. Ah, não, teve alguma coisa. Entendeu? Então, assim, não, o que teve? Nada. Deus Nada. mandou sair. O que teve foi Deus falando pra ir pra outra direção. Mesmo quando tudo tá tranquilo, mesmo quando tudo parece favorável, Não é, mesmo Débora, quando tudo. Então, você vê. E nós não estamos falando de
2, 5. Sim! Nós estamos falando que foram 25 anos. De toda uma história, uma construção, um reconhecimento. Tudo tem um tempo. Não é coisa de um ano. Não é que eu tava aqui um ano Exatamente. daqui. Não. Aqui, ó. Porque o que o ser humano busca de maneira geral, em todos os lugares, em todas as esferas, é ser reconhecido. Não só por uma questão de ego, uma questão de orgulho, mas que é natural. Você faz uma coisa, você quer que aquilo seja bem sucedido, e o reconhecimento testifica isso, mesmo que você não tenha orgulho daquilo. É uma ordem natural da vida. Então você estava num lugar que, por mais que o seu coração não tivesse nisso, era um lugar de reconhecimento e toda uma história que vinha por trás. Então, assim, é uma decisão muito difícil de tomar. Muito. Envolve muitas coisas, muitas coisas. Então, assim, é exemplo de fé, é exemplo de obediência e não tem coisa melhor, não tem a ver com colocação, com destaque, é entender que você tem que estar debaixo da vontade de Deus. Então, assim, louva a Deus pela sua vida, que tem inspirado a minha, e eu tenho certeza que inspira milhões de pessoas pelo Brasil, que está fora do Brasil. Então, sim. Que Deus continue realmente te dando essa visão e te dando, de fato, essa unção, né, que vem dele, para que você continue sendo essa pessoa que vai fazer e também multiplicar. Sim, né? isso aí, É essa isso aí. visão. Sobre isso, tem uma questão que até gostaria de perguntar para você, mas as pessoas tendem a mistificar o processo de ouvir a voz de Deus e obedecer. Ah, não. Algumas pessoas já vieram perguntar para mim, como é que é isso de você ouvir? Como Deus falou com você? Como que você teve essa direção, sabe? E eu imagino que alguém pense, não, mas pelo menos um anjo apareceu pro Manga. Eu queria te perguntar sobre isso, assim, como que acontece geralmente na tua vida, ou se teve algo sobrenatural, porque pelo menos na minha, a maioria das vezes acontece de maneira natural, um sentimento, uma intuição, e Deus confirma. Como é que foi isso? Foi no acampamento, não. Eu tenho um hábito. De consultar pessoas assim mais maduras, né, mentores. Eu tenho esse hábito. Em todas as minhas decisões, eu fui atrás deles. Fui ouvi-los. E não um só. 3, pelo menos. Ouvi. Legal. Ouvi. E aí, o que você acha? Eu acho isso. E você? Eu acho isso. E a partir daí, eu tomo uma decisão. Então, eu em todos... Agora, nessa decisão, eu fui ouvir. Pastores, amigos, né? Também longa caminhada e ouvi-los. E eles disseram, não, cara, eu acho que é bem por aí mesmo. É isso aí, aquela coisa, né? Vamos orar mais por isso, tá? Então, em todas as decisões, foi bem por aí. E lógico que aí tem também o lado místico nisso, né? Tem muita coisa que... Você lê uma passagem, fala contigo, tu deita, tu sonha, alguém fala alguma coisa, tem sempre de mistério. Você tá sempre atento, sensível. É porque é como se fosse um quebra-cabeça. Deus vai botando as pecinhas, aí você, é isso mesmo. Não. Não é bem aquilo. E de repente você vê, agora eu entendi, é isso. É isso aí, né? É isso aí. Deus vai falar, eu tive uma experiência muito forte com Deus ano passado, né? Foi quando eu entendi meu chamado pastoral. E é que ainda já é, mas ainda não da minha vida, né? Que assim, eu sei que vai chegar o tempo de ser reconhecido assim, mas é algo que eu já tenho buscado exercer diante do Senhor com o que tá perto de mim, né? Mas eu entendi que Deus estava me separando para isso. E aí eu costumo falar que eu sou muito distraído e esquecido. Tenho meus dois espinhos na carne, é o esquecimento e a distração. E aí eu acredito que com cada um Deus vai falar do jeito que ele precisa ouvir. A gente não deve ficar buscando as experiências dos outros. A gente tem que estar assim, sensível, numa rotina de vida com o Senhor, de oração, de leitura da palavra, cercado da comunidade, né, da igreja ali, os irmãos que foram voz de Deus também para participar disso. E Deus vai falar com você. Né? Se você tá perdido vocacionalmente, tá precisando, de repente alguém tá ouvindo a gente aí que tá passando por esse cenário de
ter que tomar uma grande decisão, ou uma decisão que agora parece pequena, mas que vai mudar o rumo da vida, né? Então você tem que se cercar disso e assim, Deus vai usar o jeito dele para falar com você. Isso aí. Na questão da minha distração e do meu esquecimento, Deus falou através do irmão, Deus falou através do texto bíblico, Deus falou, e esse foi me cercando de uma maneira, e ainda assim eu tava meio... E aí Deus fez algo, no caso, foi algo sobrenatural e me fez lembrar, anotar, e foi necessário para mim, mas talvez para você não seja necessário, talvez a forma como Deus quer falar com a pessoa que tá ouvindo a gente, ou com a gente na nossa vida agora, é de outro jeito, que a gente precisa ter essa sensibilidade, conhecer o som da voz de Deus, né? Então, eu sinto que muitas pessoas, principalmente, eu falo muito da minha geração porque é o meu convívio. Então, muitas pessoas querem respostas de Deus, mas não estão acostumadas a ouvir a voz de Deus. Numa vida de devoção, numa vida de sensibilidade e obediência, porque às vezes a gente ouve a voz de Deus e a gente vai em outra direção. E aí, no meio desse caminho de desobediência, a gente quer que Deus volte a falar, quer que Deus direcione a gente lá, sendo que ele já falou outras coisas. É porque, dentro do que você está colocando, cada um tem a sua maneira. Sim. A minha maneira é diferente de você e de Sim. Débora. Sim. Né? A maneira como eu percebo A direção, né? a direção e Deus falando comigo é muito diferente, Sim. talvez, da forma como ele fala com vocês. Sim. Ou pode ser igual também. Né? Mas comigo, assim, as coisas elas se dão diferentemente. Diferentemente. Às vezes eu tô caminhando e... Sabe? Um negócio Acontece comigo também. assustador. Pode que Deus fala, né? Seja de uma forma ou de É outra. vivo. Ele Vivo e fala, a palavra diz, né? Batei, abri-se-vos-á, buscar, encontrarei, o que pede, recebe, o que busca, encontra. Então, cabe a gente estar, de fato, no lugar da procura, da busca, e ele responde. E se ainda não respondeu, porque a gente ainda não está preparado para receber, né? Eu tenho isso no meu coração, eu ainda não estou preparada, ou então, assim, deu em partes. É porque eu preciso amadurecer, Caminhar, né? Caminhar, porque se ele liberar tudo agora, eu vou me assustar e vou querer fugir, né? É por aí. Você se assusta mesmo. Eu costumo... O meu xará bíblico tem muito isso, né? Sai da tua terra, da tua parentela e vai pra onde? Vou te mostrar, vai. Vamos andando. No caminho eu te conto. Eu te conto e Deus vai revelando as coisas. E né? é desse jeito que ele faz. Né? E eu acho que isso aumenta ainda mais pra mim o entendimento do privilégio. Sabe? Se fosse algo como um patrão, já seria um privilégio muito grande, porque Deus te mostrar um plano e falar, vai fazer. Agora, a questão do relacionamento, da caminhada com Deus e a revelação gradual das coisas, isso traz um gosto. Acredito que nesse processo aí de não é pra cá e de repente Deus fala uma coisa, você vive uma experiência com Deus e aquilo te deixa mais forte para viver a próxima etapa. Essa revelação gradual dos propósitos é muito legal. E nos coloca no lugar da dependência também, né? E tem também a questão que você toma decisões e você acha que as decisões que você está tomando, elas vão ser as melhores, tudo vai ser um mar de rosas. Sim. Não é. Não é? Vem um monte de desafios, vem um mundo de coisas das quais você não estava esperando. Mas... De onde você estava esperando? Porque, assim, às vezes a gente entende que vai ter desafios e a gente começa a prever. Sim. Os desafios aqui são esses. E quando os desafios começam a surgir no lugar que você esperava que seria o seu suporte, né? Aí é que a coisa aperta. Vai apertando. É maravilhoso. O ministério é uma coisa que dá trabalho, mas que prazer é poder fazer parte da obra que o Senhor faz, né? Sim. Eu acho que é o maior privilégio que a gente pode ter como ser humano, como servo de Deus, é poder trabalhar. Eu não imagino uma vida cristã inerte. Uma vida cristã distanciada do que Deus está fazendo. Deus está sempre fazendo alguma coisa através do seu corpo, que é a igreja, e a gente pode se envolver no que ele está fazendo ou não. Então, assim, já que eu posso, eu quero. Então, qual é a próxima, né? E aí, pastor, como tem sido
esse tempo agora, né? Nesse último desafio aí, na questão da... Você tá em qual igreja lá com o Kenner, né? Na Eu tô Betânia. na Igreja Batista Betânia. Nós temos o que a gente chama de uma sede, que é em Sulacap. Então, eu tô atuando como pastor lá. Pastor titular? Não. Eu sou um pastor auxiliar. E pastoreio essa nova igreja, que é uma congregação, né? Talvez o nome que a gente daria, na Barra da Tijuca, que é Betânia Barra. Então, tô lá à frente de Betânia Barra. E a família toda tá contigo lá? Tá lá. Meus filhos, o mais velho tá fora, né? Mora em Londres. O mais novo tá de cabeça na universidade, tá na reta final Que legal. para escrever o trabalho dele. Até falei com Tá ele se ontem. formando em quê? Ele tá se formando em letras. Legal. Que legal. Então tá na reta final, o mais novo. E então eu desenvolvo esse trabalho lá e também na Barra da Tijuca. Então assim, é bem desafiador. Serviço para mais de metro. Porque você tá na Barra da Tijuca, a gente tá nos primeiros formar, vocês que são de igreja, sabe? Formar liderança, formar ministérios, conhecer pessoas, todo um trabalho a ser desenvolvido. Estabelecer estratégia. Todo um trabalho a ser feito, né? Todo um trabalho a ser feito. E lá em Sulacap eu trabalho com jovens na faixa aí de 27 até 40 anos. E fora as outras atividades pastorais da igreja, né? Lógico. Sim. Mas é envolvido na música da igreja também? Não. Ministério pastoral? Não, só no Ministério Pastoral. Aposentou dessa parte? Não. Eu falei, não. Deixa eu... Até porque eu ainda tô... Esse ano tô envolvido com oficina, né? Então deixa eu ficar meio de stand-by. A gente falou agora... Uma coisa que eu não te perguntei foi... Quando que a música entrou na tua vida? Isso vem de infância, né? Influência materna. Minha mãe sempre gostou de muita música e ouvia muita música em casa e você acaba se apaixonando, né? Essa paixão aí. Quais são os instrumentos que você toca? Eu não toco, Você só canta. Essa é uma frustração que eu tenho. Só não, né? Você canta. Exato. Canta. Eu sou frustrado por isso. Por quê? Porque eu acho que tinha que ter aprendido algum instrumento, principalmente violão, porque ia ajudar tanto. Né? É uma ferramenta importante. Ia ajudar muito, assim, composição e tal. Mas, como já tinha quem fazia, você vai se amolecendo. Falei, Mas aí compensou. Conseguiu compensar na outra parte. Pode ficar tranquilo com isso. Bastante. Pastor, a gente sempre... Eu tô surpreso com o que a gente ouviu também aqui da sua história e dessa sensibilidade. Eu acho que essa é a principal, talvez, mensagem desse testemunho do irmão sobre isso, sabe? Da sensibilidade e obediência. Sensibilidade e obediência à voz de Deus. E todas as decisões que você tomou foram decisões tomadas em família. Sim. Você falou que sua esposa estava sempre do lado. Sim. Alguma dessas decisões foi mais difícil para a família se adaptar? Foi quando eu tomo a decisão, né? Porque na verdade dessa igreja em São Paulo, né? Eu tive que tomar a decisão também de sair e de ir para a igreja metodista, né? Então, foi uma decisão dificílima. Essa foi muito difícil. E esperava que não passaria mais por isso. Mas em 98, já estando à frente da Renascer em Cristo, também tomei a decisão de sair, né? E aí conversei com a minha esposa, falei, vai ser difícil. Porque, lógico, você tem uma função, você tem uma posição, você exerce o ministério e vai começar tudo de novo. E ela falou, não, vambora. Eu falei, vai ser... Você tá afim? Pô, tô. Se não fico. Falei, se não fico. Mas se você achar que você vai me acompanhar, ela falou, não, vambora. Então, mas foi difícil. São quantos anos de casado? São 40 anos.
Tu tá mergulhado no formal mesmo, assim, É. né? 40 anos. Deus preserve. É. Eu tô nesse objetivo aí também. 40, pelo menos, aí. Quero viver mais pra poder estar casado mais tempo também. É, e aí, essa questão familiar sempre teve presente, né? As decisões, graças a Deus, aí sua esposa sempre foi essa bênção aí, Sim. esse suporte também pro senhor, né? E ela, como ela é terapeuta, ela é psicóloga, Ah, que então bacana. Então, então, complementa de maneira... ela... Ontem mesmo, ela tá viajando, né? Ela foi visitar meu filho, aí ela me mandou uma mensagem. Pô, as coisas que ela escreve, é impressionante, cara. Eu fico... vai lá na alma, né? Cara, eu falei, caramba, pode, né, cara? Fala, escrever uma coisa tão Profunda. profunda que te pega de um jeito. Eu falei, coisa preciosa. É isso. Que ferramenta É, que Deus te deu aí, essa abençoadora, né? Auxiliadora e idônea. cara, e ela é de uma paz, de uma tranquilidade, meu. Ela me impressiona. Ela me impressiona. 40 anos e ainda consegue te Não, eu fico impressionar. impressionado com Que legal, hein? a... Ela tem uma virtude que é difícil encontrar nas pessoas. Ela tem uma tranquilidade interior impressionante. Essa é quase que nada a tira do equilíbrio. Ela tem um equilíbrio emocional impressionante. Impressionante. Que eu tô... Isso é fruto do espírito, domínio próprio, Sim. inteligência emocional. Ela é uma coisa assim que eu falo, meu Deus, olho pra ela e falo, coisa linda, né? Coisa linda. Que ela consegue se desenvolver em qualquer ambiente. Se Não, ela tem equilíbrio, ela se cara. relaciona bem. Pra gente fazer qualquer coisa, a gente precisa se relacionar. E para um plantador de igreja, isso Não, e Pra como uma esposa família, de pastor, então, é né? uma família plantadora de igreja, Sim. né? Como isso é importante. Ela é extraordinária, extraordinária. Qual o nome dela? Cristina Kuhn, mas o apelido dela, que é de forma carinhosa, é Pita. Pita. Que Deus te abençoe, Deus te Pita. abençoe, Cristina. É isso. E, pastor, já caminhando aqui pro fim da nossa conversa, a gente sempre costuma pedir ao convidado para deixar 2 recados. Um para as famílias e outro para lideranças, mas aqui eu gostaria de pedir ao senhor que deixe um recado aí para o líder de louvor ou para aquele vocacionado na parte de adoração, que está buscando uma direção, talvez esteja vivendo esse conflito aí. É pastoral? É adoração? Como é que é isso? Esse seria o primeiro conselho. Fala assim para as pessoas. Fala para mim, pastor, por favor. Tá assistindo, fala, pastor, por favor, agora fala para mim, fala para mim. E o segundo conselho seria para as famílias, e aí no contexto dessas decisões, que você, de repente, uma família ministerial que está vivendo o contexto de ter que tomar uma decisão, qual seria o seu conselho para eles? O primeiro conselho, né? Eu acho que a pessoa tem que se autoanalisar e perguntar para si mesmo qual o motivo da fama, né? O que está levando a... se ela está envolvida com o louvor e a adoração da igreja, ela quer se enaltecer com isso? Isso ela acha que vai fazê-la melhor? Eu acho que esse não é um caminho, né? Eu acho que a gente sempre tem que deixar com que o Senhor nos conduza e conduza a pessoa usando o talento dela, usando o dom que ela tem, a capacidade que ela tem, e ela exercer da melhor forma, servindo, né? Com o coração muito, muito entregue. E aí Deus é quem vai fazer. As portas vão abrir do jeito que elas se abrem, né? Agora você tentar, na tua força, na tua querer fazer, não é um caminho bom, não é um caminho legal, né? Mas desde o momento que você se vê como uma pessoa
vocacionada, ou que tem a capacidade, é o caminho. É o caminho. E deixa Deus te usar. Amém. Aí meu telespectador. Deixa Deus te usar. Amém, amém. Você recebeu? Não, porque eu recebi. Se você não recebeu, Deixa então... Deus te usar, né? Enfim. E o segundo cara, eu acho que nesse aspecto da família, a escuta, ela é muito importante. Muito importante. Escutar. Fala menos e ouvir mais. Escuta. Dá atenção, dá ouvidos. Observa, analisa. Do que querer fazer, do que querer falar. E às vezes eu percebo muito a imposição, sem ouvir. Ouve. Para ouvir, atenta, observa, vê se é por aí mesmo, vê se não é. E quando for necessário, você vai falar. Mas às vezes a gente quer passar por cima, né? Não, forçar a família. não quer. Tem passos, cara, quer pular passos. Não pode. Então a escuta, para mim, é uma coisa muito, muito importante nesse aspecto aí. Benção. Eu tô muito feliz. Mais Eu uma também. vez, reforço Privilégio aqui. muito Obrigado. grande. Obrigado. E gostaria de deixar algum recado ou alguma consideração pro irmão. Manga também, se quiser deixar alguma consideração para os nossos ouvintes. Pastor, é uma alegria imensa estar aqui nesse momento e ter a oportunidade de conhecer um pouco mais da sua história e tudo que Deus tem realizado por meio da sua vida. Que Deus continue te abençoando. Eu tenho certeza que falou profundamente ao meu coração, me inspirou e eu tenho certeza que vai alcançar muitas vidas. Amém. Então, que você continue com esse coração de servo, obediente. É muito melhor obedecer do que sacrificar. Você está no caminho certo, na visão certa. Não é fácil, Sim. mas que Deus continue te abençoando e conservando o seu coração obediente diante da presença dele, viu? E Obrigado. foi uma alegria muito grande poder compartilhar desse momento aqui com vocês. Obrigado. Assim, gostaria de deixar Eu vou olhar lá para a câmera. Se você quer me acompanhar, é só você no Instagram, Sim. Luciano Manga Oficial. E, enfim, ali você pode deixar suas mensagens. Eu acompanho bastante. Legal, Então, legal. o Facebook eu uso pouco, tá? Eu sou moderninho, eu uso o Instagram. Facebook eu nem abro mais. É. Até que desfazer. Então, é Luciano Manga Oficial, tá bom? Bênção de Deus. Se você tá até agora com a gente, ainda não se inscreveu no canal, se Opa. inscreve, pelo amor de Deus. Faça parte disso que Deus está fazendo. Seja parte da família Petra Talk. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado. Muito obrigado, minha irmã. Tamo junto. Foi um prazer estar com você. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Deus abençoe. galera. Tchau, tchau. Valeu.